Seja sóbrio. Olá, pessoal. Vamos para mais uma mensagem. Vamos ao provérbio do dia. Provérbio de número 31, a partir do verso 3, diz assim: Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Então, se os irmãos lerem desde o início do Provérbio 31, vão ver que esses são conselhos de uma mãe, e uma mãe zelosa. E ela dá alguns conselhos para seu filho amado, seu filho querido, como diz o texto, mas seu filho não era qualquer filho. O seu filho era um rei, que tinha grandes responsabilidades. Então ela dá alguns conselhos preciosos para que o seu filho tomasse cuidado com seu envolvimento com as mulheres e também tomasse cuidado em relação a bebidas alcoólicas. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que Deus, ele sempre desejou que as pessoas estivessem sempre sóbrias. As pessoas não deveriam perder a sobriedade. Há quem diga assim, Jesus bebia vinho, então eu posso beber de tudo hoje em dia. E aí as pessoas acabam se entregando às bebidas. E aí a gente vê em Gálatas capítulo 5, que bebedice é uma das obras da carne, e diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, a gente vê que não é bem assim. E há outros também que dizem assim, as bebidas na época da Bíblia, o vinho que Jesus bebia, ele não continha álcool. Então, há esses dois extremos, tanto daqueles que querem usar o vinho da Bíblia como uma desculpa para se entregar às bebidas alcoólicas, como há também daqueles que querem dizer que as bebidas na Bíblia não continham álcool, mas isso não é verdade. Quando a gente olha lá para Gênesis, a gente vê que Noé foi o primeiro a plantar uma vinha, em Gênesis 10. E quando ele plantou a vinha, a Bíblia diz que ele embriagou-se bebendo vinho. E nós vemos também que no Novo Testamento, quando Paulo fala da palavra da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que na Santa Ceia, enquanto alguns saíam com fome, outros irmãos saíam embriagados. Então isso mostra claramente que o vinho usado na Santa Ceia, sim, ele continha álcool. A Bíblia também diz no Novo Testamento, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós vemos que de fato o vinho da Bíblia, ele continha álcool, mas qual é a questão aqui? A questão é que o vinho daquela época é diferente das bebidas de hoje, porque quando a gente olha para o provérbio de número 23, a gente vê que a Bíblia ali, ela repreende quem se demorava no vinho. Ou seja, para a pessoa ficar alcoolizada e perder a sobriedade, ela precisava ficar muito tempo bebendo vinho, porque o teor de álcool nessas bebidas naquela época era muito baixo, diferente das bebidas de hoje. Então, antes as pessoas precisavam ficar muito tempo bebendo para perder a sobriedade, mas hoje em dia basta ingerir uma quantidade menor, uma pouca quantidade de bebida alcoólica que a pessoa já perde a sobriedade. Quem aqui não tem algum amigo ou alguma amiga que era muito tímido, mas quando chega na hora da festa, bebe alguma coisa e já se solta e já fica ousado? E muitas vezes isso acontece porque a bebida alcoólica faz com que a pessoa perca a sobriedade e perca o pudor. Então a pessoa, ela acaba tendo mais ousadia, ela se solta mais para se envolver com as pessoas do sexo oposto e tudo mais. E a gente vê que, inclusive, às vezes em festas familiares, as pessoas acabam ali ingerindo bebidas alcoólicas, e não são poucas as vezes que acaba dando briga, discórdia, porque quando a pessoa bebe algo, a pessoa fica mais corajosa para dizer algumas verdades, vamos dizer assim, e a pessoa acaba ofendendo as outras pessoas. Sei que alguns se identificam com isso, infelizmente. Então Deus, ele é contra isso, é contra a pessoa perder a sobriedade, a pessoa não raciocinar de uma forma completamente alerta, discernindo bem o que é certo e o que é errado. Mas não é apenas o excesso de bebida alcoólica que faz com que a pessoa perca a sobriedade, mas uma pessoa muito bela do sexo oposto, se a gente presta muita atenção, a gente pode perder a sobriedade. Muito dinheiro pode fazer uma pessoa perder a sobriedade. Fama pode fazer a pessoa perder a sobriedade. Poder faz a pessoa perder a sobriedade. E outra coisa que também pode
fazer a pessoa ficar embriagada, muitas vezes também é o excesso de elogios. Então, Deus não quer que a gente perca a sobriedade. Deus nos quer alerta, que a gente esteja sempre discernindo bem o que é certo e o que é errado. Porque se a Bíblia diz aqui que se esse rei Lemuel, ele perdesse a sobriedade, ele iria esquecer da lei. Ele iria esquecer da lei de Deus. E quando a gente perde a sobriedade, quando essas coisas que eu citei aqui, dinheiro, fama, bebida alcoólica, uma pessoa do sexo oposto, quando tudo isso chama a nossa atenção, a gente acaba esquecendo de lições caras que nós aprendemos na palavra do Senhor. E a gente acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos. E não são poucas as pessoas que quando chega o outro dia da festa, elas muitas vezes não lembram de algumas coisas que fizeram ou se arrepende de muitas coisas. Porque enquanto ela perdeu a sobriedade, ela fez coisas que pode ser que tenham comprometido o seu futuro. Então esteja sempre sóbrio. Que Deus abençoe muito a tua vida. Essa era a mensagem de hoje.